Olá, meu nome é Ana Caroline, eu estou fazendo dupla com o Gabriel de Souza no trabalho de cálculo 2. Nesse trabalho, a gente vai falar um pouco sobre problemas de otimização e primitivas de funções e resolver algumas questões. Quando a gente fala de otimização no cálculo, os problemas de otimização, eles procuram analisar o comportamento de uma função nos valores máximos e mínimos dela. Esses problemas, eles são a aplicação prática do conceito de derivadas. Por quê? Porque é através das derivadas que a gente consegue identificar os pontos críticos de uma função, que são justamente os pontos onde a taxa de variação da função é zero. Esses pontos vão ser os nossos valores de máximo ou mínimo da função. Como é que eu faço para saber se esse valor ele é de máximo ou ele é de mínimo? Para descobrir o tipo de ponto, né, de máximo ou de mínimo, eu posso fazer dois testes, ou o teste da primeira derivada, ou o teste da segunda derivada. A gente vai fazer esses testes ao longo da questão que eu trouxe como exemplo nos problemas de otimização. Eu peguei o exemplo 1 do tópico 4.7, que está na página 294 do livro Cálculo, volume 1, do James Stewart. O comando da questão nos fala que um fazendeiro ele tem 1.200 metros de cerca e quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio reto. Ele não precisa de cerca ao longo do rio. Quais são as dimensões do campo que tem maior área? Quando ele fala para a gente maior área, eu posso entender que ele quer maximizar essa área. Então, é um problema de otimização que quer saber o valor máximo dessa área, o valor que maximiza essa área. Para resolver essa questão, eu montei um algoritmo que ele pode ser usado em problemas de otimização e ele tem 7 passos. O primeiro passo é entender o problema. Como é que eu sei que eu entendi o problema? Se você souber responder 3 perguntas. O que foi dado pela questão? O que a gente quer otimizar? E qual que é a restrição que a questão nos dá? O segundo passo é fazer um esboço do problema, desenhar o problema, porque aí fica mais fácil a resolução. O terceiro passo é atribuir variáveis às quantidades que nos foi dada pelo problema. O quarto passo é descobrir qual é a equação da restrição e da função a ser otimizada, o passo mais importante. O quinto passo é escrever a função a ser otimizada em termos de uma só variável. E o sexto passo é justamente calcular os pontos críticos dessa função a ser otimizada, que a gente vai fazer isso com a derivada. E o sétimo passo é fazer o teste da primeira ou segunda derivada para a gente saber se o ponto é de máximo ou de mínimo. Aqui eu tenho o passo 1 da resolução da questão, né? O que foi dado pela questão? A questão nos deu a quantidade de cerca, que é 1.200 metros. Ou seja, com isso aí eu já sei que o perímetro da minha figura, né, ela deve ser igual a 1.200 metros, o perímetro da cerca. O que a gente quer otimizar? A questão nos diz que a gente quer otimizar a área do terreno. E qual é a restrição que a questão coloca, né? A restrição é justamente a quantidade de cerca disponível, que é os 1.200 metros. O segundo passo, que é o esboço, a gente pode observar aí no slide, né? Essa área branca é a cerca e essa área verde, esse traço verde, é justamente a parte que faz divisa com o rio. A questão nos fala que a gente não precisa dessa parte, não precisa de cerca ao longo do rio. Então, a gente tem aí um retângulo com 3 partes. São, que eu já peguei o passo 3, né, que é atribuir variáveis. Na figura, a gente pode ver que eu atribuí x e y como variáveis da figura. E eu vou colocar a área sendo A e o perímetro sendo P. O quarto passo é justamente a gente descobrir as equações, né? Eu sei que a minha função vai ser a função área. E área, ela varia em x e em y. Eu sei também que área é igual a x vezes y. Então, eu tenho aqui a função A variando em x e em y. E ela é igual a x vezes y. Essa é a nossa função área.
Outra equação que eu tenho aqui é a do perímetro. Eu sei que o perímetro ele vai medir 2x mais y, que é justamente os valores que eu tenho aqui no meu esboço, na minha figura. E eu sei que esse perímetro tem que ser igual a 1.200. Então, eu tenho que P é igual a 2x mais y, que por sua vez tem que ser igual a 1.200 metros. O passo 5, né, é justamente eu escrever essa minha função em termos de uma só variável. Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que o perímetro é 2x mais y, e eu sei que ele tem que ser igual a 1.200. Então, aí eu monto uma equação. 2x mais y é igual a 1.200. Fica simples observar aí que eu posso pegar esse y e eu posso isolar ele para descobrir o valor de y em termos de x. Então, eu sei que y é a mesma coisa que 1.200 menos 2x. Descobri o valor de y dependendo apenas de x. Aí, eu pego a minha função área e vou escrever essa função em relação a só uma variável, a variável x. Eu tenho que área variando em x e y é igual a x vezes y. Agora eu vou escrever a área variando somente em termos de x. Então, a função área variando em termos de x é igual a x vezes y. E y é justamente 1.200 menos 2x. Resolvendo, né, essa equaçãozinha, eu tenho que a função área é igual a 1.200x, que é justamente x vezes 1.200, e x vezes menos 2x dá menos 2x ao quadrado. Ou seja, eu tenho minha função área aqui em termos de uma só variável. Vai dar 1.200x menos 2x ao quadrado. Agora eu vou para o passo 6, em que eu vou pegar essa minha função e eu vou derivar ela para eu descobrir o ponto crítico. Quando eu derivo a função 1.200x menos 2x ao quadrado, a derivada de 1.200x é 1.200 e a derivada de menos 2x ao quadrado é justamente menos 4x. Tenho aqui a derivada. Agora eu vou pegar essa derivada e eu vou igualar ela a zero, que é justamente no momento que a derivada é zero, o meu ponto crítico vai aparecer. Então, eu tenho que 1.200 menos 4x é igual a zero. Ou seja, 4x é igual a 1.200. Passo 4x dividindo, fica x igual a 1.200 dividido por 4. E aí eu tenho que x é igual a 300 metros. Eu descobri o meu ponto crítico. O meu ponto crítico nessa função é quando o valor de x é igual a 300. Agora eu só preciso descobrir se x é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Para isso, eu coloquei no passo 7 o teste da primeira derivada, que vai ser justamente, eu vou atribuir um valor menor do que o meu ponto crítico e um valor maior do que o meu ponto crítico, e eu vou observar o comportamento dessa função. Vocês podem ver aqui no desenho que eu coloquei no meio o meu ponto crítico, 300. E aí eu peguei um valor menor que ele, 100 metros, e um valor maior que ele, 400 metros. Pegando aqui a minha função área com a variável igual a 100, né? X sendo atribuído o valor de 100, eu vou ter que a equação vai dar 800. 800 é um valor positivo. Por isso que eu coloquei aqui no desenho essa setinha para cima, porque tende a crescer, é um valor positivo. E quando eu atribuo um valor maior que 300, que no caso aqui eu peguei o 400, eu vou ter que o resultado da minha função vai ser igual a menos 400. Ou seja, é um valor negativo. Por isso que no desenho aqui eu coloquei uma seta para baixo. O que eu posso tirar desse teste da primeira derivada, né? Quando eu peguei um valor menor do que o meu ponto crítico, o comportamento na função foi dar um resultado positivo. Isso significa que os valores menores, eles vão subindo. E quando eu peguei um valor maior do que o meu ponto crítico, eu tive resultado negativo. Ou seja, depois do meu ponto crítico, a tendência é que os valores diminuam. Quando a gente observa esse comportamento aqui na imagem, pode ver que vai formar uma parábola, certo? Para cima, eu vou ter um ponto de máximo. A parábola está virada para cima. Então, eu tenho um ponto de máximo. Esse é o teste da primeira derivada.
Se eu quisesse fazer o teste da segunda derivada, aí eu teria que pegar essa derivada que eu encontrei aqui de 1.200 menos 4x e derivar ela novamente. Se essa segunda derivada, né, a chamada derivada de segunda ordem, tivesse dado negativa, quer dizer que eu tenho um ponto de máximo. Se ela tivesse dado positiva, quer dizer que eu tenho um ponto de mínimo. A derivada de segunda ordem dessa função aqui, ela vai dar um valor negativo. Portanto, eu tenho um ponto de máximo, que foi o que a gente confirmou, né, fazendo o teste da primeira derivada. Agora a gente vai entrar aqui no segundo conteúdo do trabalho, que é justamente o conceito de primitivas ou antiderivadas de funções, né? O estudo da primitiva ou da antiderivada, ela tem essas duas nominações, é um percursor ao teorema fundamental do cálculo. Antes da gente adentrar o teorema fundamental do cálculo, a gente passa pelo estudo das primitivas ou das antiderivadas, né? Por que esse nome? Justamente porque a primitiva, ela é como se fosse a operação inversa da derivada. A gente tem aqui na definição, qual é a definição, né, de uma primitiva? Eu vou chamar a primitiva de f de x. Quando eu pegar essa primitiva e derivar ela, ela tem que ser igual à minha função inicial. Então, é justamente isso. Para eu achar a primitiva, eu tenho que achar um valor que, quando derivado, retorne a minha função inicial. E a primitiva, ela é nada mais, nada menos do que a integral. E é justamente com o estudo da primitiva que a gente começa a estudar a integral no cálculo. Eu trouxe aqui alguns exercícios que estão no tópico 4.9 do livro Cálculo Volume 1, James Stewart, que é o livro que a gente está usando na disciplina. E essas questões, elas estão no tópico 4.9, na página 315 do livro. O comando da questão, eles nos pede para encontrar a primitiva mais geral de cada uma das seguintes funções e verificar a nossa resposta derivando essas funções. O que seria a primitiva mais geral que ele fala nessa questão, né? A primitiva mais geral é nada mais nada menos do que eu pegar a primitiva da função e eu só acrescento a ela uma constante qualquer. É somente isso. A primitiva mais geral é a primitiva da função e eu acrescento nela uma constante qualquer. A gente vai observar isso nas três questões que eu trouxe aqui. A primeira questão, né, que tem no tópico 4.9 do livro, na página 315, ela nos dá a função f de x igual a x menos 3. Então, eu tenho aí x e eu tenho menos 3. Para eu achar f de x, né, que é a nossa primitiva, qual é o valor que derivando da x, que vai ser justamente o x ao quadrado sobre 2. Quando eu derivo x ao quadrado sobre 2, eu tenho x. E o que é que eu vou ter que derivar para dar o menos 3, né? Vai ser justamente o menos 3x. Quando eu derivo menos 3x, eu tenho menos 3. E aí eu acrescento aqui, somando, uma constante qualquer que eu chamei de c maiúsculo. Ou seja, a primitiva da função f de x igual a x menos 3 vai ser x ao quadrado sobre 2 menos 3x mais c, c sendo uma constante. No segundo exemplo, eu tenho aqui a função f de x, a segunda questão, né? A função f de x igual a 1 meio vezes x ao quadrado menos 2x mais 6. Então, a gente vai pegar por partes. 1 meio x ao quadrado, né? Ou x ao quadrado sobre 2. O que é que eu tenho que derivar que vai dar x ao quadrado sobre 2? Vai ser justamente x ao cubo sobre 6, ou 3 vezes 2, como eu coloquei aqui, né? Que vai ser justamente o 6. Quando a gente derivar isso daqui, x ao cubo sobre 3 vezes 2, vai dar x ao quadrado sobre 2. A segunda coisa que eu tenho que descobrir aqui, o que vai dar a derivada, né? Derivando, o que vai dar menos 2x.
que vai ser justamente o menos x ao quadrado. Quando eu derivo menos x ao quadrado, eu encontro o menos 2x. E a última parte é o que eu preciso derivar para encontrar o mais 6, né? Que vai ser justamente o mais 6x. Quando eu derivo mais 6x, eu encontro o mais 6. E aí, como ele quer a primitiva mais geral, eu acrescento o mais c, que é a minha constante. Ou seja, a primitiva de f de x nessa função na segunda questão vai ser x ao cubo sobre 6 menos x ao quadrado mais 6x mais a minha constante. Todas essas questões elas estão sendo resolvidas com as regras de derivação que a gente estudou anteriormente. A 10ª e última questão que eu trouxe aqui, ela traz f de x, a função f de x igual a e ao quadrado, né? A constante de Euler, o número de Euler. E eu tenho que f de x é igual a e ao quadrado. O que é que eu derivo para chegar a e ao quadrado? Vai ser justamente x vezes e ao quadrado. Quando eu derivo x vezes e ao quadrado, eu encontro e ao quadrado. E aí eu somo uma constante qualquer, porque ele quer a primitiva mais geral. Esses 3 exemplos, essas 3 questões, né, do livro, foi as questões que eu trouxe sobre primitivas. Elas são questões bem básicas, mas eu queria mais que desse para entender bem o conceito de primitiva mais geral e primitiva, propriamente dita, né? Para a gente entender isso aí, que é o primeiro contato que a gente tem com integrais, que é justamente sendo nomeado como primitiva. A primitiva a gente viu que é nada mais, nada menos do que a integral, que vai ser justamente a gente pode dizer que é a operação contrária da derivada. É o inverso de derivar. Encontrar a integral é encontrar o inverso da derivação. Esse foi o meu trabalho. Espero que tenha gostado.